depressão, ansiedade, estresse, muitos dizem ser os males do século XXI, né? Da época atual. Nós todos sofremos deles de alguma forma? Como identificar o grau em que cada um de nós está dentro dessa patologia? Que ponto que a gente deve procurar ajuda? Tá. Eu acredito que sim, sejam os grandes males, assim, né? Eu sempre brinco, é muito difícil ser brasileiro e ter saúde mental. Então, eu não sei se todo mundo um dia pode passar por uma dessas situações, assim, a ponto de algum sintoma ser considerado patológico, mas eu acredito que grande parte da população tenha vivenciado alguma coisa, assim, em algum momento. Então, pode ser que em algum momento alguém vivencie isso, não sei se todo mundo, né? Porque é muito subjetivo como cada um lida com as demandas cotidianas, né? Os problemas, enfim, as situações. Então, é muito particular como cada um enfrenta essas questões. E em relação a que ponto isso se torna preocupante, eu acho que aí a gente retorna no que eu falei no início, para entender um pouco dos transtornos, né? Isso se torna prejudicial a partir do momento que isso se torna frequente, em que isso prejudica diversas áreas da sua vida. Então, quando você não consegue mais trabalhar, não consegue mais se relacionar, e isso te priva, né, de diversas vivências. Então, esse é o momento que a gente entende que isso é uma patologia e que ela precisa ser tratada. Então, esse é o ponto-chave. Mas eu acho que a gente consegue identificar um pouco antes também, mas precisa de autoconhecimento, né? Que é uma coisa que a gente não tende a falar muito sobre, e a gente também não tende a refletir muito sobre nós mesmos, assim. Eu acho que, atualmente, a gente vive num caos, né? É muita informação, são muitos acontecimentos, e são muitas demandas, e a gente precisa suprir todas elas, e existem 1000 coisas que você tá envolvido e você quer dar o seu melhor, e aí não existe tempo pra gente, assim. Quando que eu vou parar pra olhar pra mim e pensar sobre a minha existência, as minhas atitudes, os meus sentimentos? E uma coisa que, anterior a isso, eu acho que desde pequeno a gente não aprende a nomear emoções, sentimentos, assim. E eu vejo que é uma grande dificuldade na maioria das pessoas. Então, eu não sei exatamente como é me sentir ansiosa. Então, eu nomeio qualquer coisinha como ansiedade. Eu não sei como é me sentir triste. Então, eu nomeio qualquer coisa como tristeza. Eu não sei muito bem o que é raiva, o que é ódio, enfim. Essa variedade de sentimentos e emoções que a gente sente. Então, isso é muito prejudicial. Porque ao longo do tempo se torna um acúmulo, né? Você não entende o que você tá sentindo e você também não para pensar sobre o que você tá sentindo e muito menos buscar ajuda, né? Porque a gente não tem tempo para isso. E então, isso tudo é prejudicial, assim. Durante o decorrer da vida, são acúmulos, né? Em algum momento pode ser que exploda tudo isso. E aí você pode desenvolver alguns desses transtornos, como ansiedade, depressão, enfim, e até o estresse a nível patológico, né? Então, se a gente promover autoconhecimento, é mais fácil de identificar algumas coisas que estão saindo fora do padrão do que você costuma sentir. Então, olha, ansiedade, todo mundo é ansioso. Só que a ansiedade, ela é algo que pode ser algo positivo até determinado ponto. Porque a ansiedade faz com que a gente se mova. A partir da minha ansiedade, eu vou buscar coisas. Então, eu vou me engajar em um grupo de estudo, eu vou aprender determinada função, enfim, a ansiedade provoca esse movimento. Mas, a partir do momento que ela
prejudica as suas vivências de forma geral, aí é o ponto que saiu da linha. Aí você precisa de ajuda, a gente precisa parar e pensar sobre isso. Então, eu acho que, voltando à questão de, talvez o autoconhecimento, ele seria um bom aliado, assim, para que a gente pudesse entender o que a gente sente e antes de chegar naquele nível extremo de determinada patologia, a gente consiga mudar o rumo da coisa, assim. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo, né? Se um dia eu tiver filho, eu quero muito frisar nessa parte de vamos entender o que você está sentindo, sabe? Então, olha, isso que você está sentindo é raiva. Você sentiu raiva por causa disso, disso e disso. E isso é um grande facilitador, assim. Porque você toma consciência de si mesmo. E isso é muito importante. Então, quando sai da curva, você identifica